Eu fui fazer um aconselhamento de uma pessoa, de uma jovem, muito bonita, assim como você. Obrigada. Ela trabalhava no alto escalão do governo à época. Ela procurou o aborto na internet por violência, por estupro, ou seja, ela tinha dentro do segmento de trabalho dela todas as possibilidades do mundo de fazer aquilo de forma não punível, né? O aborto no Brasil ele é crime, Sim. não, há as excludentes de punibilidade nas 3 hipóteses, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe, em caso de estupro e bebês com encefalite, eu digo que tudo está na nossa conta dos cristãos, né? Exato. Porque a gente conhece a verdade, né? Ou pelo menos ela já foi descortinada pra gente, né? E aí, diante daquela mulher, ela muito fragilizada e chorava muito, dizendo que tinha marcado com uma amiga, era de pouco tempo, lá na capital do Rio de Janeiro, e ela foi num bar encontrar com essa amiga, pediu uma água, ficou lá, a amiga demorou um pouco, não aparecia, ela foi ao banheiro, quando ela voltou, um cara se aproximou dela, começou a puxar conversa, ele já tinha colocado Boa Noite Cinderela no copo dela, ela tomou aquela água, ela só lembra de ser acordada no dia seguinte, por volta de meio-dia, pelo porteiro do prédio dela, onde ela estava desfalecida em cima da cama, dopada, pelada, porque aí o porteiro, sabendo que todos os finais de semana, os sábados, ela tinha uma rotina de levantar para ir à feira, Sim. ele desconfiou, e aí quando ele puxou as câmeras, ele viu que ela entrou de madrugada com um homem dirigindo, e ela como se estivesse dormindo, e quando ele viu, esse cara saiu e o carro dela ficou na garagem. Ou seja, ele conseguiu extrair dela o endereço, levou ela para casa dela, subiu no apartamento dela e abusou dela. E quando ela veio, e quando elas vêm de um abuso, porque hoje eu consigo, ao longo desses anos todos, já ter um discernimento, uma visão macro, porque como eu passei pela violência do estupro, eu sei o que as mulheres sentem. E ela estava falando a verdade, né? E ali eu me compadeci e contei a minha história para ela. Eu contei a minha história para ela, ela começou a chorar muito. Aí foi quando ela falou para mim que era do interior de outro estado do Brasil, de uma família protestante, e que ela era noiva, e que essa oportunidade desse chamado para trabalhar no governo, no ministério, era a oportunidade da vida dela. Nesse inteirinho, ela terminou o noivado, estava grávida de gêmeos, e ela fez um aborto de gêmeos do noivo dela. Meu Deus. Dos 2 bebês. E fazia 6 meses, então ela nem tinha vivido o luto desse aborto. Sim. E ela estava grávida de um estupro. Então, eu olhei para aquela mulher ali, eu olhei, peguei na mão dela e falei assim, Deus te quer mãe, você é mãe de 3 filhos. E fiz ela compreender que aquela criança concebida eram os seus filhos. Né? Que embora tenham sido gerados num ato de violência brutal, Sim. Né? Onde aquela pessoa tinha que estar preso pagando pelo crime e não os filhos que ela ceifou a vida deles. Né? E ali, diante de mim, eu percebi que ela estava sofrendo de uma depressão pós-aborto. Sim. E eu falei assim, e não é com uma outra violência agora que você vai resolver isso, você vai se afundar. Como eu me afundei. E ali eu partilhei um pouco da minha vida, da minha história para ela. Porque eu não deixei de ser mãe, assim como ela não deixou de ser mãe. Né? E felizmente ela aceitou a nossa ajuda, o nosso amparo, o nosso sigilo. Sim. E graças a Deus essa criança nasceu. Mas os 2 filhos dela, ela precisaria se reconciliar com eles também.